Autoridades presentes, bom dia. Neste momento, daremos início à cerimônia de posse da diretoria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Para a composição da mesa solene, convidamos as seguintes autoridades. Professor Dr. Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Vahan Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Inácio Maria Povedo Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo. Senhoras e senhores, anunciamos a entrada solene dos membros da Colenda Congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, conduzindo à mesa a nova diretoria, os pró-reitores da universidade, os professores doutores Margarete de Castro, Rui Alberto Ferriani e o professor Hélio César Salgado. Mas eu vou acompanhando ela mais próximo. Nós vamos subir lá no palco. Neste momento, compõe a mesa também o professor Dr. Hélio César Salgado, vice-diretor no exercício da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a professora doutora Margarete de Castro, que tomará posse como diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e o professor Dr. Rui Alberto Ferriani, que tomará posse como vice-diretor.
Nesse momento, anunciamos a execução do hino nacional pela USP Filarmônica. Todos em pé, ou em posição de respeito. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram. Professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de graduação da USP, Professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação e diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no período de 2013 a 2016, Professor Dr. Marcelo de Andrade Romero, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária e também superintendente de Gestão Ambiental, Professor Dr. José Eduardo Krieger, pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, Dr. Tiago Liporassi, chefe de gabinete da Universidade de São Paulo, Professor Dr. Gerson Yukio Manari, pró-reitora adjunta de graduação da USP, Professora Doutora Maria das Graças Bonfim de Carvalho, diretora da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Dr. Oswaldo Cruz
Franco, presidente do Centro Médico de Ribeirão Preto, professor Dr. Oswaldo Takayanagi, representando o CREMESP. Ao longo dessa cerimônia, demais autoridades serão anunciadas. Anunciamos neste momento as palavras do professor Dr. Hélio César Salgado, que deixa o cargo de diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Marco Antônio Zago, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, prezada professora Margarete de Castro, muito digna diretora eleita da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na pessoa de quem cumprimento os membros da congregação e todos aqui presentes. Neste momento solene, no qual o magnífico reitor da Universidade de São Paulo comparece em nossa instituição para dar posse oficial à chapa eleita, composta pelos professores doutores Margarete Castro e Rui Alberto Ferriani, respectivamente diretor e vice-diretor, me sinto instado a fazer uma rápida manifestação precedendo os cumprimentos à chapa eleita. A manifestação diz respeito ao meu desapontamento pelo fato da Universidade Brasileira, com maior reputação acadêmica da América Latina, segundo a revista Times Higher Education, estar sendo sistematicamente alvo de críticas injustas, advindo de agremiações internas, como também de autoridade pública, a qual tem insistido em acusar a Universidade Brasileira, com maior reputação acadêmica na América Latina, de não cumprir adequadamente o seu papel social. Fica, portanto, o registro da minha indignação. Entretanto, como tenho acompanhado desde seu primórdio, brilhante trajetória acadêmica e administrativa do nosso magnífico reitor, professor Dr. Marco Antônio Zago, tenho plena convicção de que o mesmo, ao final de seu mandato, deixará para o seu sucessor e todos nós uma universidade pujante, certamente em melhores condições que aquelas que recebeu. Gostaria de ressaltar que, para superar os percalços que a nossa universidade vem enfrentando, o magnífico reitor poderá contar, tenho certeza, com o apoio da chapa eleita para a direção da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, composta pela senhora diretora, professora doutora Margarete de Castro, e o senhor vice-diretor, professor doutor Rui Alberto Ferriani. Vale destacar ainda, da mesma maneira que tenho acompanhado a trajetória acadêmica do magnífico reitor, tenho também acompanhado desde os primórdios as trajetórias brilhantes dos professores doutores Margarete de Castro e Rui Alberto Ferriani. Portanto, tenho a plena convicção de que esses nossos brilhantes colegas, os quais serão a seguir oficialmente empossados, se constituirão em esteio para o contínuo desenvolvimento da universidade. Assim, finalizando esta breve manifestação, transmito os meus cumprimentos à chapa eleita para conduzir os destinos de nossa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto nos próximos 4 anos, desejando-lhes pleno sucesso. São os meus votos. Obrigado. Registramos também a presença da professora Adelina Marta dos Reis, pró-reitora de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, do senhor Ronaldo Dias Capelli, diretor regional de saúde, do professor Humberto Celli Júnior, diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, do professor Paulo José do Amaral Sobral, diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, do professor Vitor Runte Filho, diretor da Faculdade de Saúde Pública, professor José Antônio Vizentim, superintendente de Prevenção e Proteção Universitária e também diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, professor José Antônio Rodrigues, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na gestão de 93 a 97, também professor emérito. Agora, convidamos a professora Margarete Castro para a leitura do termo de compromisso. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior,
com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Convidamos agora o professor Rui Alberto Ferriani para a leitura do termo de compromisso. Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as normas legais que regem o ensino superior, com especial atenção à legislação da Universidade de São Paulo, dedicando todos os meus esforços no sentido de promover a grandeza da universidade e o desenvolvimento da nação. Registramos também a presença do professor José Eduardo Dutra Oliveira, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na gestão de 79 a 83, professor Antônio José Costa Filho, vice-coordenador do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, neste ato representando o professor Paulo Saldiva, diretor do Instituto, professora Lídia Aparecida Rossi, vice-diretora em exercício da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, professor Pietro Ciancaglini, vice-diretor em exercício da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, professor Tito José Bonagamba, diretor do Instituto de Física de São Carlos. Convido agora o professor Inácio Maria Poveda Velasco para a leitura do termo de posse da diretoria. No Centro de Convenções de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, aos 15 dias do mês de julho de 2016, às 10 horas, perante o magnífico reitor, professor Dr. Marco Antônio Zago, membros do Conselho Universitário e representantes dos corpos docente, discente e administrativo, os professores doutores Margarete de Castro e Rui Alberto Ferriani, após prestarem o solene compromisso, tomam posse, respectivamente, das funções de diretora e vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para as quais foram indicados pelo douto Colégio Eleitoral da unidade universitária mencionada, com exercício definido por ato publicado no Diário Oficial de 31 de maio de 2016, em cerimônia que fica registrada neste termo, assinado pelas excelentíssimas autoridades de início referidas e por mim, professor doutor Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo. Registramos também a presença do professor Dr. Marcelo de Andrade Romero, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária, superintendente de Gestão Ambiental, professor Dr. Alexandre Nolasco de Carvalho, diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, professor Dr. Dalmo de Souza Amorim, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na gestão de 89 a 93, professor Dr. Marcos Felipe de Sá, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na gestão de 2005 a 2009,
do professor Benedito Carlos Maciel, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também diretor da Faculdade de Medicina na gestão de Ribeirão Preto, na gestão de 2009 e 2013, professor Dr. Dante Pinheiro Martinelli, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da professora Leia Assad Becerra da Silva, diretora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, professor Luiz Gustavo Núcio, diretor da Escola Superior de Agricultura de Luiz de Queiroz, professor Américo Seiki Sakamoto, prefeito do campus de Ribeirão Preto, e da professora doutora Maria Vitória Lopes Brada Bentley, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Solicitamos aos professores Hélio César Salgado e a professora Margarete de Castro que se dirijam à frente da mesa para a troca das vestes talares. Neste instante, o professor Dr. Hélio César Salgado entrega a samarra à professora doutora Margarete de Castro. A samarra é uma vestimenta complementar das vestes doutorais, próprias do cerimonial universitário. Remonta ao cerimonial multissecular da Colenda Universidade de Coimbra, da qual as universidades brasileiras herdaram as tradições do protocolo acadêmico. As samarras são específicas nas cores do conhecimento: ciências humanas, ciências exatas e da natureza e ciências da saúde. Sua tradição e uso partem de uma antiga vestimenta campesina europeia, feita de velocino ou tecido especial como a seda ou veludo. Na Idade Média, era confeccionada em pele de carneiro, tratada até alcançar a grande alvura. A samarra é usada por cima, sobre peleriz. No cerimonial universitário, a samarra é de uso exclusivo do reitor e dos doutores, na cor branca pelo reitor e nas cores específicas pelos doutores e diretores. Neste momento, o professor Hélio César Salgado entrega o colar. O colar doutoral da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, é o brasão da unidade que traz uma águia, em cujo peito se inscreve a palavra universidade, tradução de universitas, que significa, como sabemos, totalidade ou universalidade. Para simbolizar o alcance de horizontes ilimitados, a visão elevada e a liberdade de direções, nada melhor do que uma águia em pleno voo. A águia sustenta, com suas garras, a espada da ousadia, símbolo também de São Paulo, expressando sua filiação à Universidade de São Paulo, e o bastão com a serpente de Esculápio, símbolo secular da arte médica. Mas o lema oldístico do brasão desta casa tem significado transcendente: Scientia terminum amovere. Pelo reconhecimento, dilatar o limite e expandir a fronteira. É uma clara profissão de fé no conhecimento como instrumento para libertar o homem de suas limitações e ampliar suas possibilidades de felicidade na Terra. Mas a frase latina permite rigorosamente outra leitura, de genuíno significado médico. Pela ciência, afastar o fim, o término. Uma profissão de fé na vitória da ciência médica, na luta contra a morte, a finitude humana. A borla tem na cor verde o simbolismo idêntico ao da samarra, ou seja, o somatório do conhecimento humano, e somente os reitores e diretores podem usá-lo. Na universidade, insígnia complementar das vestes talares, indicativas do poder institucional e temporal inerente ao cargo de diretor, que com ele confere o grau, nas solenidades específicas, assentando-o simbolicamente na cabeça do colando. Ao receber a samarra, o colar e a borla das mãos do professor Hélio César Salgado,
a professora Margarete de Castro e o professor Rui Alberto Ferriani estão devidamente empossados como diretora e vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Palavras do professor Dr. Rui Alberto Ferriani, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Magnífico reitor, professor Marco Antônio Zago, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades acadêmicas e administrativas presentes, professor Dr. Hélio Salgado, em nome de quem eu saúdo toda a comunidade acadêmica da Faculdade de Medicina e nossa egrégia congregação, ao corpo docente, ao corpo discente, aos funcionários, estimados convidados e amigos. A cidade de Ribeirão Preto foi fundada em 1856, em uma região essencialmente agrícola. Nos idos de 1947, a cidade foi alvo de um movimento pró-criação de uma faculdade de medicina, com a participação de vários segmentos da sociedade e do centro médico local. Dr. Paulo Gomes Romeu foi um dos líderes e, posteriormente, enquanto presidente do centro médico, teve papel importante na instalação da faculdade de medicina. O projeto de lei foi apresentado à Assembleia Legislativa em 1948, e o governo do Estado de São Paulo apoiou a ideia da interiorização do ensino superior, embora, em relação à medicina, não houvesse unanimidade dentro da Universidade de São Paulo. O receio era a perda de qualidade de ensino. Conseguiu-se o feito, e finalmente, em 1952, o professor Zeferino Vaz foi indicado para ser o primeiro diretor da faculdade. Ele era, de fato, um homem empreendedor, visionário, sensível às necessidades de uma sociedade que começava a delinear o tipo de serviço de saúde que gostaria de receber. E ele veio determinado a criar uma escola médica de destaque, e não apenas mais uma escola médica. Hoje a Faculdade de Medicina é sim destaque entre as unidades da USP e entre as universidades mundiais. E Ribeirão Preto tornou-se a cidade polo em saúde de qualidade, contando com profissionais médicos de alto nível, além de outras 3 escolas médicas. Um exemplo de boa parceria. O modelo empregado veio de influência americana, com forte apoio da Fundação Rockefeller, e premiava características inovadoras, enfatizava a pesquisa, a tecnologia e a superespecialização, assim como a separação do ensino básico do clínico e o tempo integral. As modificações do sistema de saúde não passaram desapercebidas aos nossos dirigentes à época, e a valorização da prevenção em saúde foi muito contemplada, com a inclusão de um centro de saúde-escola e destaque para a medicina preventiva. O Congresso Pan-Americano de Educação Médica de 1951 estimulava a fusão de cátedras em departamentos, a limitação do número de vagas, a rigorosa seleção dos alunos, o tempo integral para as disciplinas básicas e clínicas, a criação de uma escola de enfermagem e a criação de um hospital-escola, o que estava de acordo com o modelo americano. E assim foi feito. Com esses pilares que continuam presentes entre nós nos dias de hoje, construiu-se uma escola ímpar dentro da Universidade de São Paulo, assim como no contexto nacional e internacional. Ainda nos anos de 1950, ocorreu a mudança da faculdade para a sede da antiga escola agrícola, a disponibilização de moradias para docentes e a criação e implantação do Hospital das Clínicas. Criava-se assim o ambiente acadêmico que foi a base de nossa atuação. O corpo docente inicial foi composto por renomados professores brasileiros, sul-americanos e europeus. O currículo inovou na abordagem preventiva e criou disciplinas que não existiam em outras escolas médicas brasileiras da época, como a psicologia médica, o que já nos norteava para o conceito de saúde global,
envolvendo os aspectos biopsicossociais das doenças e não apenas os aspectos orgânicos. Fomos rápidos na implementação do programa de pós-graduação estricto sensu, que mudou a história da pesquisa na nossa escola. Criamos a residência médica para exercer ainda mais nossa atividade fim, e hoje ela constitui uma outra escola dentro dos nossos muros. A hierarquização do sistema de saúde, assim como as novas solicitações do paciente cidadão, propiciaram mudanças e o Hospital das Clínicas ficou destinado predominantemente aos níveis terciário e quaternário, contando com a unidade de emergência e outras unidades de apoio, com significativa ampliação dos espaços extramuros. A faculdade passou a atuar também em outras vertentes da extensão universitária. Hoje falamos em complexo Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, que conta, além do HC e sua unidade de emergência, com mais 3 hospitais secundários, centro de saúde escola, várias unidades de atendimento primário e núcleos de saúde da família. Foram criados mais 6 cursos ligados à área de saúde dentro da Escola de Medicina, e hoje cada qual já exerce o seu papel de liderança em ensino e pesquisa. Falar em ensino e pesquisa no contexto atual requer necessariamente a extensão voltada para as necessidades da sociedade, com inserção no Sistema Único de Saúde. A gestão da faculdade necessita contemplar todo esse complexo e atuar em harmonia com as entidades a nós ligadas, o Hospital das Clínicas e a FAEPA, nossa fundação, que são essenciais para que possamos alcançar os nossos objetivos. As parcerias com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, são essenciais para o nosso desempenho. Necessitamos estar atentos aos órgãos de fomentos nacionais e internacionais e promover intercâmbio ativo com essas entidades. A USP é a maior e mais prestigiada universidade brasileira, com títulos também de maior universidade ibero-americana, e está ranqueada entre as 60 melhores universidades no Times Higher Education World University Ranking. Conta hoje com mais de 90 mil alunos. Dentro dela, ao longo dos seus 64 anos, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tem visto sua produção científica crescer, tanto em quantidade quanto em qualidade, e o seu conhecimento ser transferido à sociedade. Esses fatos são reconhecidos pelas agências de fomento do país. Inúmeros pesquisadores deram contribuições de elevado impacto na ciência básica aplicada, colocando-nos entre os líderes mundiais. O nosso modelo de pesquisa básica de alto nível, aliado à pesquisa aplicada, se encaixa perfeitamente na tendência moderna de pesquisa translacional. Contamos hoje com 335 docentes e 489 servidores não docentes, 1.410 alunos de graduação em 7 cursos, 1.542 alunos de pós-graduação em 22 programas, 738 médicos residentes e mais de 100 estagiários em 67 programas de residência médica e 85 aprimorandos e 33 residentes multiprofissionais. E o nosso Hospital das Clínicas conta com 5.000 funcionários, incluindo aí a valiosa participação de mais de 690 médicos assistentes, que a par de exercerem ações aplicadas, muito colaboram para o ensino médico. Conhecer nosso passado nos dá raízes fortes e nos propicia voos mais longos. Não é demais lembrar de nossa missão, qual seja, a de oferecer educação de superior de excelência, propiciando a formação de profissionais de saúde com um elevado nível de capacitação e potencial de liderança, com base em preceitos éticos, morais, científicos e humanísticos. Formar pesquisadores competentes em seus programas de pós-graduação e produzir pesquisas inovadoras de alta qualidade, com inserção internacional, explorando a fronteira do conhecimento, mas também atentas às necessidades da sociedade. Interagir continuamente com o poder público e com a sociedade na promoção de assistência qualificada à saúde e na disseminação de novos conhecimentos. Nossos valores para exercer essas missões incluem o compromisso com o social, com a qualidade, com a gestão consciente, com a ética, o respeito mútuo e com o ambiente de trabalho. Olhar esse passado com tantas glórias pode gerar preocupações quanto ao que faremos daqui para frente. Olhar apenas o momento atual é pouco diante da dimensão maior que nos inserimos.
O que nos motiva é a certeza de poder contar com a maior riqueza que temos, as pessoas, únicas, plurais e diversas. Essa é a base de uma universidade pensante. Os ipês de nosso campus florescem mais vezes e dão flores mais belas quando estão submetidos a períodos de maior restrição hídrica. A consciência de que assumimos em momento de crise, e que essa seja talvez a maior crise que tenhamos vivido nos tempos recentes, poderia nos fazer timidamente, pensar timidamente. Mas isso seria não respeitar todo o passado de construção que tivemos. Nesses momentos difíceis, aumentamos nossas forças. É tempo de valorizar o que temos, de otimizar, procurar metas de eficácia e eficiência, com maior partilhamento, melhor utilização dos recursos públicos, dar espaço para que as pessoas que compõem nossa força criem e inovem. E nossa universidade, na gestão do nosso magnífico reitor, tem dado exemplos concretos de uma boa convivência com a crise, com medidas racionais e eficazes. Para nós, professora Margarete e eu, o momento desafiador é também único. Temos o reconhecimento de nossos colegiados, a quem muito agradecemos a confiança em nós depositada. Estamos em um momento histórico de nossos processos eleitorais, ao formarmos uma chapa de ação conjunta que veio para somar, reconhecendo nossos valores prévios, mas nos desafiando a criar modelos novos de gestões compartilhadas. O momento nos estimula a isso. Temos o compromisso de ocupar posições importantes nos indicadores da USP, ensino, pesquisa e extensão. Temos valores morais e recursos humanos capazes de otimizar essa ação. Finalizo com uma palavra que sintetiza o que pretendo exercer ao longo desse mandato: respeito. Esse é um sentimento positivo, significa apreço, consideração, deferência. Na sua origem latina, a palavra respeito significa olhar outra vez. O respeito é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social. Respeitar não significa concordar, mas significa não discriminar, ouvir, ponderar. O respeito também leva à obediência e cumprimento de nossas leis e princípios éticos. Expresso aqui o meu respeito aos meus mestres de valores e de conhecimentos, à nossa escola querida e ao seu papel dentro da sociedade, a todos os gestores que nos precederam e criaram as condições de trabalho que ora desfrutamos, a minha querida colega e idealista Margarete, a quem eu me comprometo a exercer o mais profundo sentimento de ajuda universitária e com quem comungo o grande desejo de ver nossa escola cada vez mais inserida em modelos educacionais com olhos muito voltados para as necessidades de nossa sociedade, que ainda é muito desigual. Procurar a sabedoria de argumentar, concordar ou discordar, mas respeitar sempre, e olhar juntos nosso objetivo maior, de gerir esta casa tão importante a todos que a frequentam. Respeito nossas instituições máximas, nosso conselho universitário e nossa egrégia congregação. Respeito a minha feliz escolha de aqui ingressar em 1974, certamente influenciado por modelos familiares e por viver desde criança a presença dessa nossa grande instituição junto à cidade de Ribeirão Preto. Longe de imaginar que seria hoje este grande complexo, onde aprendi a ouvir todos os que nos cercam, cuja grande riqueza, a diversidade, nos propicia as maiores iniciativas e atitudes dentro de um universo plural, rico e desafiador. O meu maior respeito aos meus pais queridos, cuja presença espiritual e constante em minha vida, que me ensinaram um modelo nuclear familiar como o de maior valor de uma sociedade, que foi muito bem continuado por meus irmãos, que nortearam os rumos do caçula da família. E a felicidade de encontrar a companhia da melhor colega da minha turma de faculdade, Virgínia, que também se transformou na minha grande companheira de vida
e mãe dos meus queridos filhos, Fábio, Marina e Mariana, a quem eu dedico os meus melhores valores e o meu maior respeito. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras da professora doutora Margarete de Castro, diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Quero saudar o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o professor Marco Antônio Zago, e expressar o orgulho por vossa magnificência pertencer ao quadro docente dessa nossa escola. Em seu nome, cumprimento os integrantes da mesa e todas as autoridades presentes. Quero saudar, na pessoa do meu colega, o professor Rui Ferriani, a Igreja Congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, os dirigentes de outras unidades da Universidade de São Paulo e todos os professores presentes. Quero saudar os prezados funcionários, os diletos alunos, meus amigos e meus queridos familiares. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto nasceu em um momento de grande desenvolvimento econômico e cultural do Estado de São Paulo. A opção pela expansão da Universidade de São Paulo para o interior foi feita cuidando-se para que fossem preservados os valores nela consagrados, como o elevado nível de ensino ministrado. Como fato novo, a criação dessa escola ocorreu sob a égide da integração do ensino de medicina de qualidade e da atividade científica. Os professores que aqui chegaram, acertadas escolhas do professor Zeferino Vaz, ensinavam e faziam pesquisa. Eu conheci a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 1983, atraída pela fama que ela já ganhara pela formação de médicos qualificados e pela residência médica oferecida em seu recém-inaugurado e moderno Hospital das Clínicas, atraente para médicos recém-formados de todo o Brasil. A decisão pela pós-graduação senso escrito, outra atividade acadêmica que essa escola tomou como desafio e na qual foi pioneira, deveu-se ao interesse e à curiosidade pelas bases experimentais dos conceitos estabelecidos. Também fui influenciada na época pela admiração profissional crescente pelos docentes do Departamento de Clínica Médica, entre os quais gostaria de nomear os professores Ayrton Moreira, Ricardo Brant, Milton Foz, Marim Neto e o magnífico reitor Marco Antônio Zago. Essa escola passou a ser o meu referencial, o meu modelo. Compreendi que aqueles que aqui chegaram para a sua criação impregnaram de ciência o ensino da prática médica aqui realizado. Além de desempenhar com excelência o ensino superior e a pesquisa, missões clássicas da universidade, a partir da década dos 70, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto passou a desenvolver, também por exigências da sociedade, sua terceira missão, a extensão. Nossa escola tem cumprido essa missão de forma apropriada, pela interação positiva com a administração do Hospital das Clínicas e com o apoio da Fundação de Amparo ao Ensino e à Pesquisa, participando cada vez mais das ações na área da saúde, da cidade e da região. Além do seu importante impacto social, as atividades de extensão têm o poder de ampliar os horizontes para a pesquisa e para o ensino. Sobre o modelo eleitoral adotado pelo novo regimento da Universidade de São Paulo, que requer a composição de chapas, o Rui e eu fomos eleitos. Temos a noção clara das nossas responsabilidades
no compartilhamento de funções e encargos e na implementação de projetos que nos permitirão passar com sucesso pelo momento que o país e a USP vivem. Nossa escola é uma das maiores unidades da USP e iremos defender com autonomia os seus valores acadêmicos, mantida sempre a adequada interação com a reitoria. Nesse momento, dirijo-me especialmente aos membros da congregação aqui reunidos. É nosso compromisso ouvi-los e não convencê-los ou impor nossas ideias e soluções. Entendo que o dirigente acadêmico desempenha múltiplos papéis e um deles, importante, é o de mediador. Conflitos são naturais em instituições complexas como as acadêmicas e a busca das melhores formas de resolvê-los é dever dos seus dirigentes. Cabem alguns comentários sobre os modelos da administração acadêmica. Tradicionalmente, ela era baseada no domínio do conhecimento e o dirigente acadêmico era um guardião da consciência, da memória institucional e muito do seu valor residia na capacidade de garantir a continuidade histórica da sua instituição. Mas na universidade contemporânea, para que sejam preservadas as ideias que Humboldt introduziu em Berlim em 1810, foram adotadas por John Hopkins em Baltimore em 1867 e trazidas por Zeferino Vaz para Ribeirão Preto em 1952, os dirigentes têm que operar com gerenciamento de recursos humanos, considerações contratuais, orçamentos e quadros estruturais legais, regulamentares e constitucionais. O domínio institucional reúne hoje agendas acadêmicas e organizacionais. Enquanto agendas acadêmicas centram-se no cumprimento de programas de ensino e pesquisa, agendas organizacionais operacionalizam a estrutura para que garantam aquelas atividades e reforcem a posição da universidade na comunidade. As administrações anteriores foram determinantes para que nossa instituição avançasse nos âmbitos acadêmico, administrativo e de gestão financeira. Pretendemos dar continuidade às melhorias e implementar soluções às demandas pendentes. Os cursos de graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, estão entre os melhores do país. Entretanto, o extraordinário crescimento do conhecimento na área da saúde no último século e a perspectiva de sua contínua expansão desafia-nos a pensar na formação do profissional das próximas décadas. Eu tenho a convicção de que nos cursos da nossa escola há espaço para flexibilização do currículo, redução das cargas horárias das disciplinas e racionalização de conteúdos. Os focos principais da nossa atenção quanto à graduação serão a implementação do Plano Permanente de Desenvolvimento e Capacitação Docente e o fortalecimento e a ampliação do Centro de Avaliação de Ensino de Graduação, com a criação de estrutura permanente de avaliação de disciplinas e dos estudantes. Essa última deverá ser formativa, programática, institucionalizada e por etapas, culminando na avaliação terminal dos estudantes dos cursos da nossa faculdade. Pós-graduação e pesquisa, intrinsecamente ligadas, necessitam ser continuamente estimuladas para manter seu nível elevado. São dois pilares fortes do prestígio da Faculdade de Medicina. Naturalmente, a atividade de pesquisa é essencial na formação do pós-graduando e a nossa escola sempre reconheceu que a pesquisa é o principal instrumento pedagógico da pós-graduação. Uma vez que a escola conta com um número expressivo de programas de pós-graduação ativos, grande parte da sua produção científica
emana de investigação executada por estudantes de pós-graduação. Contudo, é preciso reconhecer que essa pesquisa de cunho pedagógico, por valiosa que seja na iniciação do pesquisador, raramente se converte em contribuições situadas na fronteira do conhecimento científico. Embora contemos um corpo de pesquisadores diferenciado e alguns grupos com produção científica sustentada, distinguida internacionalmente, devemos reconhecer que há heterogeneidade na relevância da pesquisa por nós realizada e, portanto, espaço para aperfeiçoamento. Não conheço e não acredito que haja fórmula simples para fomentar a pesquisa de maior relevância, mas certamente há medidas que podem ser adotadas no âmbito da própria Faculdade de Medicina, como definição de normas para admissão de novos docentes e condições para parcerias com grupos internacionais. A internacionalização, entendida como processo institucional formal, articulado e, sobretudo, bem orientado, e não como um conjunto de ações isoladas, pode contribuir para o aperfeiçoamento de práticas de ensino e para o incremento da qualidade da pesquisa. Acredito também que a reativação das atividades do Centro de Métodos Quantitativos e Estatísticos, a revitalização da Câmara Interinstitucional de Pesquisa da Faculdade de Medicina e de seu Hospital das Clínicas e a criação, em conjunto, de um centro de captação de recursos aumentarão as oportunidades e o fortalecimento da pesquisa. Em que pese a pujança de nossa pós-graduação, alguns fatos são inquietantes. A falta de preparo do egresso do sistema de pós-graduação na função de professor-educador exige, para sanar essa carência, a modernização de conteúdos de disciplinas dos programas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Preocupante ainda é o número decrescente de médicos que manifestam interesse pela pós-graduação e pela carreira acadêmica. Uma forma de superar essa dificuldade será o estímulo ao mestrado profissional na área clínica em programas complementares da residência médica. Pretendemos ainda discutir a permanência das atividades dos programas de aprimoramento e residência como extensão ou como ensino de pós-graduação lato sensu. Quanto aos programas da Comissão de Cultura e Extensão, caberá à diretoria estimular a difusão do conhecimento gerado na instituição para a comunidade, criando cursos de extensão nas modalidades de especialização, atualização e difusão. Ainda apoiaremos propostas para a consolidação do Museu Histórico e de seu acervo fotográfico e documental. A qualidade do corpo técnico administrativo tem sido fundamental para a manutenção da nossa excelência. Propomos reforçar essa qualificação para vencer os desafios de redução de contratações decorrentes das restrições orçamentárias. Apoiamos a política de mobilidade por meio do Banco de Oportunidades, entre as unidades e dentro de cada uma delas. A propósito, compartilhamos com o magnífico reitor a preocupação de garantir a manutenção do corpo docente, mediante abertura de novas contratações para áreas de ensino e pesquisa, mesmo nas atuais condições adversas que acreditamos transitórias. Em que pese a interrupção temporária do projeto da construção do prédio da área básica, reafirmamos ao magnífico reitor que a sua retomada é prioridade para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e que esperamos que ela ocorra à medida que o orçamento da universidade se reequilibre. Entendemos que outras ações serão também necessárias. A criação do Centro de Captação de Recursos terá o objetivo de buscar alternativas de financiamento externo
junto à sociedade civil para financiar projetos institucionais. O presente também nos traz demandas de gestão ambiental, projetos criativos baseados em critérios de sustentabilidade serão essenciais para a solução de problemas na recuperação de edifícios, nos setores de limpeza e segurança e nas políticas para coibir desperdícios. Temos consciência de que teremos de enfrentar vários óbices, mas cuidaremos para que eles não venham pôr em risco os valores éticos e científicos que fizeram da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto esse modelo de instituição acadêmica, de grande tradição e de marcada contribuição histórica à educação superior do nosso país. Trabalharemos pela nossa escola com fidelidade aos seus princípios e, dessa forma, esperamos contribuir para a sua autonomia e dignidade. Para isso, convocamos a todos, estudantes, servidores e docentes, para juntos respondermos aos desafios que se nos apresentam. Peço, por fim, licença para breves referências pessoais. Quero, nesse momento, agradecer e dizer da satisfação de conviver com colegas docentes e funcionários de reconhecida competência e espírito público. Aproveito também para agradecer publicamente aos meus alunos, fonte renovável de entusiasmo, ao Ayrton, meu orientador e amigo, ao Ricardo pelas parcerias, aos meus irmãos e cunhados e aos meus pais pelo amor e apoio sempre. Quero finalmente externar meu agradecimento ao colegiado pela confiança depositada na escolha do meu nome e do Rui, para exercermos a diretoria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, pelos próximos 4 anos. Essa escolha muito me honrou. Espero estar à altura do desafio aceito, ter sensibilidade para reconhecer os anseios da comunidade e habilidade para harmonizá-los com os princípios que norteiam nossa escola. E assim, como fui inspirada por tantos, espero conseguir tocar e inspirar as novas gerações. Muito obrigada. Anunciamos as palavras do professor Zago, vice-reitor da Universidade de São Paulo, professor Inácio Maria Poveda, secretário-geral da Universidade, professora Margarete de Castro, que hoje assume a direção da Faculdade de Medicina, e o professor Rui Alberto Ferriani, que assume a função de vice-diretor. Quero cumprimentá-los e desejar que tenham um mandato de sucesso, como esta faculdade merece. Quero saudar o professor Hélio César Salgado, vice-diretor em exercício, e, em nome da universidade, agradecer a sua dedicação, o tempo que dedicou e os cabelos brancos que se somaram àqueles que já existiam. Quer dizer, não é só de preocupação, tem idade também nessa história de cabelo branco. Quero saudar os pró-reitores da universidade, Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de graduação, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação e que já foi diretor desta faculdade, professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa, Marcelo Andrade Romero, pró-reitor de cultura e extensão, saudar o Dr. Tiago Liporassi, chefe de gabinete da reitoria, e o professor Gerson Tomanari, pró-reitor adjunto de graduação. Veem que a presença importante de representantes da alta administração da universidade revela a importância que a Universidade de São Paulo vê
na posse de um novo diretor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Quero saudar os dirigentes universitários de outras unidades que aqui estão, professora Maria das Graças Bonfim de Carvalho, diretora da Escola de Educação Física e de Esportes de Ribeirão Preto, o professor Humberto Célio Júnior, diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a professora Leia Acede Bezerra da Silva, diretora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, professor Dante Pinheiro Martinelli, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, professora Lídia Aparecida Rossi, vice-diretora em exercício da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, professor Pietro Giacalini, vice-diretor em exercício da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, professor Tito José Bonagamba, diretor do Instituto de Física de São Carlos, professor Paulo José de Amaral Sobral, diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, em Pirassununga, José Antônio Vicentim, nosso diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, em São Paulo, e que é também o superintendente de Prevenção e Proteção Universitária, Vitor Vinch Filho, diretor da Faculdade de Saúde Pública, Alexandre Nolasco de Carvalho, diretor do ICMC de São Carlos, Luiz Gustavo Núcio, diretor da Escola Superior de Agricultura de Piracicaba, professora Maria Vitória Lopes Badra Bentley, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, saudar ainda o professor Américo Seiki Sakamoto, prefeito do campus de Ribeirão Preto, e saudar os ex-diretores de Ribeirão Preto que aqui estão, além do professor Carlotti já referido, professor José Eduardo Dutra de Oliveira, Dalmo de Souza Morim, José Antunes Rodrigues, Marcos Felipe de Silva Sá e Benedito Carlos Maciel, que, além de ex-diretor, ocupa hoje a superintendência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Quero saudar os membros da Egrégia Congregação da Faculdade de Medicina, senhoras e senhores professores, estudantes, servidores, convidados, senhoras e senhores. O ato público da posse da nova diretora e do vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto marca simbolicamente o início de um novo período de gestão. É um momento de alegria, de renovação, de reconciliação, de reinício sem ruptura. O fato de que o cargo seja ocupado pela primeira vez por uma mulher é mais um indicador do progresso que a Universidade de São Paulo faz no sentido de garantir a igualdade de gênero dentro de seus muros. Embora, temos que reconhecer, resta ainda muito progresso a ser feito nesse sentido. Mas, por ser relevante, eu quero e ser uma diretriz firmemente implantada nesta gestão, eu quero reafirmar que toda a administração da Universidade de São Paulo e de suas unidades adota uma diretriz de tolerância zero para abusos contra as mulheres e contra a diversidade de gênero e a diversidade étnica. Presidir a esta cerimônia é altamente honroso para mim, já que esta é a minha faculdade de origem. Aqui eu ingressei em 1965 e, além de medicina, eu aprendi o que é uma universidade e quais são os princípios que presidem a investigação científica e quais são nossas responsabilidades com relação ao ensino. Eu tive a fortuna de me formar entre luminares da ciência e da educação universitária. Foram muitos, mas eu vou me referir particularmente a 3 deles. Moura Gonçalves, diretor quando do início do período ditatorial, e cujos exemplos de defesa da autonomia universitária sempre nos servirão muito bem. Lourenço de Oliveira, fundador do departamento
que a senhora diretora dirigia até algumas semanas e que eu mesmo tive a honra de dirigir, e cuja excelência de pensamento universitário foi um dos pilares da implantação desta faculdade. E Cássio Bottura, meu orientador, a cuja firmeza de caráter e culto à ciência e à arte eu devo grande parte da minha formação. Esta escola sempre foi e continua sendo minha casa. A ela retornarei. Sempre foi minha alma mater. Ao longo de toda a minha vida universitária, eu frequentei suas salas, seus laboratórios, seus hospitais, e juntamente com professores, estudantes e servidores daqui, eu desenvolvi muitos dos projetos mais bem-sucedidos da minha vida universitária. Aqui eu tenho colaboradores e amigos. Esta faculdade sempre se orgulhou de formar profissionais de excelência técnica. E não poderia ser diferente, considerando a qualidade do seu corpo docente, qualidade dos seus alunos, os alunos que aqui estudam, e de seus técnicos e pessoal administrativo. Mas nós temos obrigações adicionais para com os nossos alunos. A ênfase na postura ética, no respeito à diversidade de ideias e no sentido de responsabilidade para a construção de uma sociedade mais justa e humana, que deve perpassar toda a vida acadêmica, estendendo-se para além da sala de aula. Deve sentir-se na convivência entre os docentes, entre os estudantes, nas relações entre alunos e professores, entre docentes e servidores, e nas relações entre a faculdade e a sociedade. Deve estar presente nas atividades acadêmicas, culturais e esportivas. A reverência à ética fundamenta os laços de confiança e respeito que deve caracterizar as relações entre os seres humanos, especialmente no ambiente de formação dos profissionais de saúde, que lidam diuturnamente com os mais frágeis e desprotegidos. Como todas as unidades da universidade, nós temos que ter a consciência do nosso papel de educadores. E eu não posso deixar de fazer referência a mais um crime bárbaro que ocorreu ontem em Paris, em Nice, na França. E cabe à universidade condenar, mas cabe também à universidade tentar entender. E tentar entender que o terrorismo, assim como outras manifestações radicais do mundo moderno, não serão erradicados apenas pelo uso da força. Porque o terrorismo não está nas armas, não está nas bombas, está na cabeça das pessoas. E quem muda, ou pode ajudar a mudar a cabeça das pessoas, é a educação. Então nós nunca podemos perder a nossa referência, nosso papel de educadores. E dessa faculdade sairão nossos futuros médicos e profissionais de saúde, os gestores de hospitais e do sistema de saúde, secretários municipais e estaduais, ministros, professores universitários e políticos, de cujo trabalho sério, honesto, competente, responsável, depende a construção da nossa sociedade. Formar profissionais, gestores e políticos que sejam cidadãos comprometidos com a ética e com o bem comum é uma tarefa muito mais difícil, muito mais complexa do que graduar estudantes que serão bem-sucedidos no exame de residência ou nos exames profissionais ou nos concursos. E os senhores e senhoras têm esta missão que é muito mais complexa. As universidades estão entre as instituições mais longevas do mundo. E a sua persistência há quase um milênio deve-se à sua capacidade de mudança e adaptação, que lhes permite continuar a serviço da sociedade que evolui continuamente.
Parafraseando o Zeferino Vaz, que o Rui Ferriani lembrou, eu diria que nós não somos apenas uma das escolas de educação superior do país. A Universidade de São Paulo é reconhecida como a mais bem-sucedida e influente universidade da América Latina e uma das líderes do mundo de cultura e língua latinas, abrangendo cerca de 1 bilhão de pessoas na Europa Ocidental, América Latina e Caribe. Esta é a dimensão da nossa liderança. E por isso, nós temos responsabilidades correspondentes ao nosso prestígio e aos investimentos públicos que recebemos. E qual é a nossa missão? Uma entidade bem-sucedida tem o poder de atrair missões que todos querem lhe jogar no colo, principalmente se é ela quem vai pagar por isso. Então, há uma tendência de nos entregarem missões as mais variadas. Mas qual é, de fato, a missão da Universidade de São Paulo? Ela está descrita com precisão no Decreto de Criação da Universidade de São Paulo, de 24 de janeiro de 1934, que diz: são fins da universidade promover pela pesquisa o progresso da ciência, transmitir pelo ensino conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito ou que sejam úteis à vida, formar especialistas em todos os ramos da cultura e técnicos e profissionais, em todas as profissões de base científica ou artística, realizar a obra social da vulgarização das ciências, das letras e das artes, por meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres. Com 83 anos, esta visão continua atual. E como nós vamos alcançar estes fins que são enumerados em nossa carta de fundação? Em primeiro lugar, focalizando no essencial. O decreto não apenas diz o que é que nós precisamos fazer, mas ele exclui aquilo que não é responsabilidade da universidade. Por exemplo, esta faculdade entende perfeitamente esta divisão de responsabilidades. Ela é gestora de um dos maiores complexos de saúde do estado de São Paulo, incluindo hospitais gerais, um hospital terciário, unidades de saúde, equipes de saúde e família. Mas essa unidade não coloca a responsabilidade financeira dessas unidades no orçamento da USP, mas sim onde ele deve estar, na Secretaria Estadual, Municipal de Saúde e no Ministério da Saúde. Nós vivemos um momento de graves preocupações econômicas e financeiras. As dificuldades próprias da gestão interna a estas somaram-se, no último ano, os efeitos de uma economia nacional em contração. Nós temos, pois, que concentrar nossos gastos em tópicos que garantam as nossas atividades fim. Não fossem as medidas que tomamos desde o primeiro momento, em 2014, com participação dos diretores e diretoras e das unidades, os nossos recursos já teriam se esgotado, inviabilizando o pagamento de salários, por exemplo. Apenas o PIDV realizado no ano passado já gerou uma economia de mais de 250 milhões de reais neste ano atual. Nosso déficit financeiro, que era crescente e foi de mais de 1 bilhão de reais em 2013 e novamente 1 bilhão de reais em 2014, caiu para 980 milhões no ano passado e esperamos contê-lo em 680 milhões neste ano. Isto exige medidas duras, obviamente. Agora, muito se fala sobre o desmonte da universidade. Eu pergunto, desmontamos os cursos? Caiu nossa produção científica? A nossa cooperação acadêmica internacional vai mal?
A nossa pós-graduação deixou de ser a maior e mais bem avaliada do país? Por acaso nós não ampliamos muito nossos gastos com permanência estudantil? É o que desmonte é este. Pelo contrário, mais uma vez, nós vemos reforçada a posição de liderança da USP na América Latina e na Iberoamérica. Todos os rankings globais reconhecem a liderança da USP. Desmonte da universidade pregam aqueles que, ou mal informados ou mal intencionados, propõem gastos sem limites, principalmente em atividades meio ou em atividades colaterais. Aqueles que propõem uma gestão como se os nossos recursos fossem ilimitados, como se a origem do desequilíbrio financeiro não fosse uma folha de pessoal inflada e incompatível com as nossas fontes de recursos. Estes sim, são inimigos da principal universidade pública do país. Estes lutam para destruí-la, pois, esgotados os nossos recursos financeiros, nós perderemos o bem mais precioso que temos como universidade, a nossa autonomia. E eu não posso deixar de lembrar aqueles que no embate da universidade com a ditadura perderam suas posições e muitas vezes perderam a liberdade, por defender a autonomia da universidade como parte dos direitos dos cidadãos e da vida democrática. Nós nos defrontamos agora com defensores de privilégios e interesses de grupos que propõem ignorar o desastre financeiro que nos aguardaria se não tomássemos medidas duras para garantir a nossa sobrevivência. Já passada a metade de meu mandato, eu quero ainda, mais uma vez, evocar o programa de campanha Todos pela USP. E como eu disse, não esquecerei até o último momento. E o meu discurso de posse. Porque lá estavam princípios, estavam diretrizes, que eu terei a maior satisfação em examinar no último dia do mandato e ver que eu fui sempre fiel a eles. A prioridade do ensino de graduação e as mudanças necessárias à sua concretização estão explícitas naqueles documentos. Os meus opositores, na época, diziam que essas eram promessas vazias, próprias do período eleitoral, e que, como costuma acontecer, seriam esquecidas logo após a eleição. Os fatos desmentiram esta opinião maldosa. Convém resumir alguns tópicos relevantes desta gestão. Hoje, pela primeira vez, nós estamos dando posse a um diretor e vice-diretor, em que pela primeira vez o colégio eleitoral desta unidade escolheu ser diretor e vice-diretor sem interferência do reitor. Não há mais listas tríplices. O vice-reitor deixou de ser apenas o substituto eventual do reitor e passou a ser parte da vida e da administração da universidade e dirigir a administração da universidade. Durante esses 2 anos e meio, foram realizadas 22 reuniões do Conselho Universitário, mais do que em todos os 4 anos do mandato anterior. Desta forma, restabeleceu-se o papel primordial do Conselho Universitário como órgão deliberativo definidor das perspectivas estratégicas da universidade, particularmente aquelas de natureza orçamentária. Somos hoje uma universidade muito mais transparente. Nosso portal da transparência, ainda em processo de aperfeiçoamento, oferece uma quantidade apreciável de informações, incluindo relatório nominal sobre todos os vencimentos de todos os servidores, docentes e não docentes. Quem fala em mais transparência, entre no portal da transparência, porque lá estão as informações. As sessões do Conselho Universitário são hoje transmitidas abertamente em tempo real. E tenho informação de que muita gente acompanha. Foram introduzidas eleições eletrônicas, mais práticas e democráticas por garantirem quórums de participação muito mais expressivos,
o que permitiu, pela primeira vez, realizar uma eleição direta de representantes docentes no Conselho Universitário. De cerca de 6.000 possíveis eleitores, votaram 3.200, ou seja, 54%. Na categoria de professores titulares, votaram 64%. E essa prática democrática foi agora estendida também às eleições dos representantes discentes em todos os órgãos colegiados. Foi criada a Controladoria Geral da Universidade, ação inédita nas universidades brasileiras, e mais um passo para garantir a contribuição efetiva do Conselho Universitário para a gestão e estabilidade da universidade. A decisão final sobre mudanças curriculares foi transferida para as unidades, reduzindo consideravelmente o trâmite dessas alterações, cumprindo o compromisso de descentralizar e flexibilizar as decisões relacionadas ao ensino de graduação. Foram criados o Centro de Aperfeiçoamento Didático, que desenvolve atividades como oficinas de desenvolvimento didático e o ciclo de atividades de aperfeiçoamento docente, o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras, a revista de graduação, que dá um tratamento acadêmico ao tema da graduação, do ensino universitário, e já foram realizados, com grande sucesso, 2 congressos de graduação da Universidade de São Paulo. Está sendo lançado o edital para estimular nossos docentes a escreverem livros didáticos para serem editados pela EDUSP. No ano passado, a Universidade de São Paulo aderiu pela primeira vez ao Enem. E no próximo vestibular, das nossas 11.000 vagas, 2.300 serão selecionadas pelo SISU. Desta forma, nós diversificamos o mecanismo de seleção, contribuindo para democratizar o ingresso na USP e fazer um esforço para aumentar a inclusão social. Ao tratar dessa questão, cujo debate apenas se iniciou na USP, nós temos que lembrar que a percentagem de jovens brasileiros que completam o ensino superior é ainda muito baixa. Ao mesmo tempo, a seleção de novos estudantes tem que alcançar, concomitantemente, 2 objetivos. Primeiro, a universidade deve ser o encontro de excelências, o local de encontro de excelências. Um encontro de estudantes brilhantes e professores competentes. Mas também deve beneficiar a sociedade no sentido de contribuir para o progresso e inclusão social. Os métodos, as abordagens que nos levam a esses efeitos são discutíveis, são disputadas. E é assim que tem que ser na universidade. Mas a discussão madura tem que levar em conta estes 2 componentes. E, finalmente, eu quero me referir a um assunto que interessa a todos os docentes da USP. Mas interessa, em especial, aos mais jovens e àqueles que ainda ficarão muitos anos ou muitas décadas na universidade e que ainda esperam progredir na carreira. Pela primeira vez, desde a aprovação do atual Estatuto, em 1988, aqui vale também um parêntese, viu? Eu tenho ouvido estudantes e sindicalistas sempre se referirem a este Estatuto da USP de 88 como Estatuto derivado da ditadura. É, obviamente, um engano histórico e, claro, demonstra mais uma vez que eles não leem as coisas. Não é? Esse estatuto foi baixado depois da promulgação da nova Constituição, da Constituição atual que rege o país. É um fato histórico que precisa sempre ser corrigido, porque as pessoas gostam de falar coisas sem fundamentos. Mas, pela primeira vez, desde a aprovação do Estatuto de 88, nós estamos encaminhando concretamente uma modernização das normas que regulam a vida dos professores da universidade, os regimes de trabalho e avaliação do trabalho docente.
Eu sou docente da USP há mais de 40 anos. Eu já fui chefe de departamento, diretor de hospital, membro e presidente da CERT, pró-reitor de pesquisa e hoje eu ocupo esse cargo honroso de reitor da Universidade de São Paulo. Eu tenho, ao longo deste tempo todo, ouvido intermináveis queixas e sugestões sobre o encaminhamento dessas questões. Eu estou convencido de que muitas das demandas têm fundamento. E todo o sistema precisa ser revisto. Ele foi composto como uma colagem ao longo dos anos. Está no momento de revê-lo integralmente, no seu conjunto. Tanto a USP, como instituição, como os docentes individualmente, se beneficiarão muito dessa iniciativa. Há queixas de que a avaliação docente, por exemplo, não é equilibrada, de que a dedicação ao ensino de graduação não recebe a atenção que merece, de que o trabalho de extensão, apesar do valor que tem nas universidades modernas, não se reflete na avaliação. É por isso que nós estamos discutindo isso amplamente em toda a universidade. E é uma proposta que será levada à votação no Conselho Universitário. Eu os convido a todos para participar do debate, para dar sugestões, práticas e aperfeiçoar a proposta. Rejeitá-la em toto é ilógico, é absurdo. É dizer que como está ótimo. Eu os convido a discutir e aperfeiçoar a proposta. Alguns princípios que fundamentam essa proposta são claros. Por exemplo, integrar a avaliação docente num panorama mais amplo que leve em conta a proposta do departamento e da unidade. Mudança do conceito de avaliação docente para o conceito de acompanhamento do docente, que deve ser feito a partir de um projeto de carreira, acordado entre o docente, o seu departamento e a unidade, permitindo eixos preferenciais de atuação, segundo as qualidades e preferências do docente, pesquisa, ensino, de graduação, extensão. Não se fala mais em projeto de pesquisa, como está na regulamentação atual, que deve ser analisado por uma CERT com 13 professores titulares, nomeados pelo reitor, que nomeia também o seu presidente. É isso que vocês têm atualmente. Eu estou propondo uma mudança disso. Não se fala mais em projeto de pesquisa, fala-se em projeto acadêmico, ou seja, de vida universitária. Simplificar a avaliação docente, o único processo pode servir para acompanhar a carreira, garantir a estabilidade e assegurar a promoção horizontal. Descentralizar o processo, delegando responsabilidade aos departamentos e unidades. Aumentar a participação do conselho universitário na definição de parâmetros, não no julgamento de casos individuais. Nós não vamos levar 6.000 dossiês de docentes para o conselho universitário, mas sim o conselho universitário definir parâmetros e indicadores que devem ser claros, aceitos amplamente e que levem em conta, isto que é importante, a diversidade desta universidade, a diversidade de departamentos e de carreiras que ela inclui. Eu os convido a ler as propostas. Leiam, comparem com o que existe hoje. Formem a vossa opinião. Não se deixem influenciar por grupos de pressão que buscam defender seus interesses políticos. Discutem, conversem, esclareçam-se, perguntem. Lembrem-se, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, a hora é agora. E para isso tudo, eu espero contar com toda a comunidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Em particular, eu sei que a USP pode contar com seus novos dirigentes, pela sua liderança e pela sua folha de serviços já prestados à universidade. Eu quero cumprimentar mais uma vez a professora Margarete de Castro e o professor Rui Alberto Ferriani, e reafirmar de público
que podem contar com o decidido apoio da reitoria e o meu em particular para fazer progredir o projeto acadêmico desta importante unidade da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Anunciamos o término da cerimônia de posse da nova diretoria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E para coroar o final desta cerimônia, anunciamos a apresentação musical do professor Rubens Russomano Ricciardi e o aluno e também barítono Alexandre Mazer, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Solicitamos as autoridades da mesa que sentem na primeira fileira para juntos apreciarmos a belíssima apresentação. O nosso aluno, Alexandre Mazer, vai apresentar 4 áreas. A primeira delas de Paisiello, depois 2 áreas de Mozart e, finalizando a apresentação, uma área de Ennio Morricone. Nel cor più non mi sento brillar la gioventù, ragion del mio tormento. Amor, sei colpa, mi pizzichi, mi stuzzichi, mi pungichi, mi mastichi. Cosa è questo in me? Pietà, 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 amore un certo che ti sperar mi fa. Detieni alla finestra, o mio tesoro, detieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dare qualche ristoro davanti agli occhi tuoi, morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce, io del miele, tu che zucchero porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia, onne crudele, lasciati almen veder io nell'amore.
Fänger bin ich, ja, sie ist lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei Art und Jung im ganzen Land. Was mit den Locken und Zungen und mich auf Pfeife zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vogel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich, ja, stets lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei Art in Jung im ganzen Land. Eines für möchte ich bin sie Dutzend weiß für mich. Dann späte ich sie bei mir Leib und alle Mächte wäre mein. Senhoras e senhores, em nome da Universidade de São Paulo, agradecemos a presença das autoridades e de todos que prestigiaram o evento.
e convidamos para um brunch que será servido no hall de entrada deste auditório. Solicitamos a todos os convidados que, por favor, mantenham-se sentados para a saída do cortejo. Tenham todos um ótimo dia.